Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. A entrevista de hoje é sobre os direitos e deveres dos compradores de imóveis. E você vai ver também projeto de ressocialização da vara de penas alternativas do Fórum Clóvis Bevilacqua tem reconhecimento nacional e Tribunal de Justiça do Ceará promove campanha de vacinação contra gripe e hepatite B. O projeto Grupos Reflexivos da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza teve reconhecimento nacional. O objetivo da iniciativa é promover a cidadania e diminuir a reincidência criminal. Nos grupos reflexivos, os cumpridores de penas alternativas e autores de violência contra a mulher ganham a oportunidade de refazer a vida. Os encontros ocorrem a cada 15 dias no Fórum Clóvis Bevilacqua, em parceria com a Pastoral Carcerária do Ceará. As horas são computadas no cumprimento da pena. Eles trabalham muito bem com a cabeça da gente, que a gente sai de uma delegacia ou de um presídio, a gente sai mentalmente, a gente sai arrasado. Quando chega aqui é totalmente diferente. A gente muda mesmo, aprende a respeitar o próximo, entendeu? É muito bom isso aqui. Foi a melhor coisa que a Justiça fez com ex-presidiários, com pessoas que querem se ressocializar junto à humanidade, ao povo, a tudo. É bom demais isso aqui. Psicólogos e assistentes sociais utilizam dinâmicas para promover reflexões e sensibilizar os participantes sobre os danos causados pelos delitos. A maioria foi indiciada por envolvimento com drogas. A gente cria espaços, possibilita espaços de reflexão, de autoconhecimento, de tomada de decisões. Então, nesse primeiro momento, esses homens são trabalhadas as pessoas dele. E posteriormente, depois de um período de 6 meses, eles são encaminhados para oficinas socioeducativas, que aí é feito mais um trabalho informativo. Então, assim, durante esse período, acontece momentos de integração, de ressocialização. Então, é todo um trabalho que é feito para que ele consiga superar o crime que cometeu e consiga resgatar sua cidadania e ter uma nova vida. Outro benefício é a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, por meio de parcerias com empresas. Eu tenho trabalhado fazendo reuniões nas faculdades, nas empresas de Maracanaú, que é onde tem mais indústria, Maranguape, nos cafés das manhãs, na FIEC. As empresas já fazem muito, mas é preciso essa integração constante para que eles ajudem ainda mais. O projeto desenvolvido pela Vara de Penas Alternativas de Fortaleza foi considerado uma das 4 melhores práticas em alternativas penais do país. O anúncio foi feito durante fórum realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em São Luís, no Maranhão, no dia 7 de agosto. Os grupos iniciaram em 2012, com autores de violência contra a mulher. Em janeiro deste ano, foram incluídos os cumpridores de penas alternativas. Dados da Vara apontam que 80% dos atendidos no projeto não reincidem no crime. O Tribunal de Justiça do Ceará promoveu campanha de vacinação contra gripe e hepatite B. A ação foi realizada pelo Departamento de Saúde em parceria com a Secretaria Executiva Regional 6. A Prefeitura de Fortaleza cedeu as doses e os profissionais necessários ao trabalho. A iniciativa faz parte de campanha anual do Judiciário Cearense, direcionada para magistrados e servidores. Todo ano a gente está trazendo a vacina, da gripe. E junto com elas vem a antitetânica às vezes, outras vezes vem a de hepatite B, como veio agora. A servidora Viviane Brasil aproveitou a oportunidade para garantir imunização contra a gripe. Eu achei super importante a iniciativa do tribunal, porque previne a proliferação da gripe, A gente trabalha em ambiente fechado, uma pessoa pega, passa para outra, então achei muito importante mesmo, a gente que tem filho, para proteger os filhos. Louise Silveira Araújo também participou da campanha. O tribunal está cuidando do seu servidor, do seu funcionário, então acaba que a gente também se sente bem cuidado pela gestão. Sem tirar que pra gente fica muito melhor, a questão fica perto da gente. No nosso dia a dia fica muito complicado, que a gente trabalha, tem em casa. Então é mais fácil a gente vir aqui no próprio tribunal e se cuidar. A vacina contra a gripe pode ser tomada anualmente. Não é indicada para pessoas com febre ou que tenham alergia a ovo e derivados. Já a da hepatite B se dá por meio de 3 doses para toda a vida. A mobilização ocorreu no dia 14 de agosto no Tribunal de Justiça.
No próximo bloco, a gente entrevista o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho sobre direitos e deveres dos compradores de imóveis. Até já! A compra de um imóvel deve ser feita com cuidado para evitar aborrecimentos como atrasos na entrega e problemas com a documentação. Para falar sobre os direitos e deveres dos compradores de imóveis, eu recebo o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. Entre outros títulos, Paulo Ayrton Albuquerque Filho é pós-graduado em Direito Imobiliário e tem extensão profissional em Direito Imobiliário. Quando advogado, atuou como vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Ceará e do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você novamente. Desembargador, que cuidados a pessoa deve ter antes de assinar contrato de compra de imóvel? É uma situação muito recorrente no Brasil, né? As pessoas, às vezes, compram imóvel, assinam a escritura, quando vão registrar no acesso ao registro de imóveis, cartório de registro de imóveis, chega lá, o imóvel já está vendido a terceiro, ou tem uma indisponibilidade, ou tem uma penhora, ou tem qualquer ônus que possa prejudicar a transferência do bem. Os cuidados que devem ter são simples, né? Conhecer a vida do vendedor, seja ele pessoa física ou jurídica. Quando eu digo conhecer a vida, é tirar certidões de distribuição civil, federal, trabalhista, para ver se não foi interposta alguma ação contra o vendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, que possa lá na frente impossibilitar a venda ou anular a venda se já tiver feito. Se for imóvel em construção, tem a questão da incorporação imobiliária, que também é fundamental para que toda e qualquer construtora que se propõe a vender o imóvel, na planta tem que ter o registro do memorial de incorporação devidamente registrado. Da mesma forma, em se tratando de terrenos ou condomínios fechados de lotes. E é a obrigação do vendedor apresentar também esses dados ou o comprador deve ir atrás, buscar essas informações? Olha, geralmente, quando aparece um comprador, tem um intermediário que é um corretor. E esse corretor ele deve ter acesso a todos os documentos da imobiliária ou da construtora, ou todos os documentos da pessoa física vendedora, que pode não ser construtor nem imobiliária. Então, ele apresenta para o comprador todas essas certidões negativas que eu já falei, apresenta uma certidão atualizada do imóvel, e eu aqui sugiro que não é só uma certidão atualizada da matrícula ou da transcrição, mas se pega uma certidão vintenária, retroagindo a 20 anos atrás, para ver se não tem um ônus ainda lá em títulos anteriores que não foram cancelados. E aí prejudicar a realização da venda e futuramente podendo até ser anulada. Desembargador, se for comprar imóvel na planta especificamente, quais procedimentos devem ser adotados? Imóvel na planta com relação a condomínios fechados e incorporações imobiliárias, o artigo 32 da Lei 4.591 prevê quais os documentos obrigatórios para ser arquivado em cartório e somente após o depósito em cartório é que a construtora poderá disponibilizar esses imóveis em construção, ou seja, as frações ideais desses imóveis que corresponderão a uma determinada unidade futura. Aí somente a partir daí é que esses imóveis podem ser alienados. Se o oferecimento para o cliente é de um imóvel na planta, ele deve exigir primordialmente o registro do memorial de incorporação apostado na matrícula, que conste já na matrícula o próprio registro da incorporação e o depósito dos documentos elencados no artigo 32 da Lei 4.591. O comprador precisa se preocupar com essa relação de documentos do artigo 32? Não. O cartório é que tem que se responsabilizar e conferir e fazer a qualificação registrária desse instituto chamado incorporação imobiliária. Desembargador, a pessoa tem direito ao pagamento de aluguel durante o período de atraso na entrega de casa ou apartamento? Olha, geralmente, nesses contratos de incorporação imobiliária, existe um contrato preliminar de promessa de compra e venda. É um contrato bilateral que tem que ter direitos e obrigações, não pode ser unilateral, né? Se lá estiver prevendo essa situação, sim. Mesmo que não esteja prevendo essa situação de um possível atraso na entrega do imóvel, o comprador poderá sim requerer, dentro de um determinado prazo, obviamente de uma carência de 3 meses, 4 meses, solicitar a alocação de um aluguel e o incorporador pagar esse
pagar esse aluguel. Agora temos que ver o seguinte, verificar se o atraso na obra foi dado causa pela construtora, porque nós temos tem atraso em obras que foi, por exemplo, por causa de inverno, por causa de falta de suprimentos de construção, tipo cimento. Né? Nós vimos greve da construção civil, dos operários da construção civil. Nada disso aí que corresponda ao atraso vai gerar o direito ao comprador de ter um imóvel locado e a construtora se obrigar a pagar isso. É comum pedidos de reparação de danos morais e materiais na Justiça envolvendo atraso na entrega de imóveis e dificuldade com o registro em cartório? Nós temos aí que separar duas coisas. A questão do dano moral e material pelo atraso da obra e a outra questão imobiliária registrária. Né? Com relação ao atraso da obra, é comum se requerer dano material. O dano moral é difícil de se mensurar. Certo? Há pouco tempo eu dei uma decisão nesse sentido com relação a um vício de construção que houve em um determinado imóvel e a senhora entrou com ação, perdas de danos morais e materiais e pedindo um determinado valor e ainda a elaboração do serviço. Verificamos que a empresa estava em atividade ainda e, por estar em atividade, não tinha por que se passar um valor determinado. E nós optamos em fazer o quê? Chamar a empresa e dizer, olha, dá um prazo para que ele faça toda a obra novamente, ou seja, faça toda a questão da cobertura do prédio onde estava dando infiltração. É muito comum essa situação. Você perguntou também com relação ao registro de imóveis. Aí é outra questão. Né? A construtora geralmente não tem nenhuma, se apresenta todos os documentos e o comprador também, aí pode ser uma questão registrária de qualificação do título, como eu falei anteriormente. Você verificar se o imóvel está bem descrito, caracterizado, verificar se está averbado no casamento ou um óbito, são várias coisas que pode ser inerente àquela situação. Então, com relação ao direito registral imobiliário, você praticamente não existe nenhum tipo de ação de indenização de perdas por danos morais ou materiais. Desembargador, essa é uma relação de consumo e segue as regras do Código de Defesa do Consumidor? Não resta dúvida que é uma relação de consumo, mas a regra que segue é do Código Civil. Né? Obviamente que tem condições, tem dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que você pode aplicar em uma determinada ação judicial, pleiteando um direito de indenização por danos morais ou materiais. Mas a regra, especificamente, é do Código Civil. E quem arca com os custos em caso de falência da construtora antes da conclusão do prédio? Isso é um problema muito sério. Né? No Brasil já aconteceu essa situação em uma determinada empresa. Infelizmente, a parte mais fragilizada dessa situação é o adquirente final. A partir do momento da interposição do juízo falimentar, passa a deixar de ter uma administração privada, ou seja, o dono da construtora não faz mais a gerência da sua construtora. Vai ser uma gerência judicial, um síndico nomeado pelo juízo da vara falimentar. E a partir de então, ele vai verificar e formar quadro de credores, que é uma situação muito complexa. Nós temos os créditos trabalhistas, que são preferenciais, nós temos os débitos com INSS, que são preferenciais, da Receita Federal, União, ou seja, o final é credor quirografário. E entre os credores quirografários estão os adquirentes de promessa de compra e venda, infelizmente. Ou seja, você apura todo o ativo imobilizado da empresa que foi requerida a falência, abre-se um quadro de credores, todo mundo se habilita no processo, aí o juiz tem que obedecer rigorosamente a qualificação de preferência da lei. Né? E sobrou, apurou o ativo, sobrou, paga-se o comprador. Não sobrou, infelizmente, fica muito complicada a situação do comprador final. Então, quais são os direitos do consumidor nas situações de falência das construtoras? Tem que se habilitar urgentemente na qualidade de credor. Não precisa ele dizer, olha, que tipo de credor eu sou? Não precisa. Quem vai examinar essa situação é o juízo falimentar. Aí, obviamente, baseado nos documentos apresentados, ele vai ser intercalado na área de credor quirografário. Mas ele se habilita de imediato no processo de falência através de um advogado. E após a entrega do imóvel, quais os direitos do proprietário? Pronto. É outra situação diferenciada. Por exemplo, entregou o imóvel, muitos dos imóveis de Fortaleza, que as pessoas moram,
não são regularizados. A verbação da construção, com a apresentação do habites, com o CND do INSS, às vezes o imóvel, você vê um prédio bonito e o terreno que ocupa o empreendimento foi oriundo de 4 títulos diferentes, que não foi remembrados num só título, que são de proprietários diferentes, que carecem de retificação administrativa ou judicial da descrição do imóvel. Ou seja, antes de chegar na matrícula do comprador, vai ter uns 10 itens a serem feitos e todos muito penosos, mas pelo menos ele está na posse do imóvel. Entra a questão também do uso capião. Aí o que é que acontece? Não sendo possível, dentro de um determinado tempo, você já atendendo os requisitos do uso capião de 5 anos, que hoje o uso capião 5, 10 e 15, né? Os 5 anos, o pré-requisito é que ele seja até 250 metros quadrados o imóvel. Aí você já tem a posse em 5 anos, você pode usar o capi, ou então qualquer um deles vai para 10 anos. Outra questão que as pessoas se equivocam é que não existe a possibilidade de se usar o capi em imóvel que tenha título. O que é que eu digo que tenha título? Que tenha matrícula, que tenha transcrição, que tenha inscrição. Porque a regra geral é que o uso capião é uma aquisição originária, realmente é uma aquisição originária. E você adquirindo um imóvel por aquisição originária, não existe ônus a transferir. Ele recebe o imóvel livre de todo e qualquer ônus. Desembargador, quem compra pelo sistema financeiro da habitação tem direito a taxas com valores reduzidos? Tem sim. É o artigo 290 da Lei de Registro Público, né? O que é que ele diz? Mas esse artigo é bem específico e durante um certo tempo aqui no estado do Ceará houve um problema sério com relação à cobrança. Ele diz que na primeira aquisição imobiliária, o comprador tem direito a 50% do valor do imóvel. De emolumentos cartorários de 50%. O que é que o cartório aplicava pela redação do artigo 290? De que essa redução somente seria possível na compra e venda. Essa redução não teria direito na hipoteca. Essa redução não teria direito se o Instituto da Alienação fosse fiduciária, não fosse o SFH, Sistema Hipotecário. O que é que o tribunal decidiu agora, no pleno, 50% em todos os atos? Apresenta o contrato de compra e venda com hipoteca, é uma abertura de matrícula, tem a taxa da abertura, tem a taxa da prenotação, tem a taxa das indicações, tem o valor da compra e venda e o valor da hipoteca. Soma tudo, deu 50%. Antes não somava tudo, dava só da compra e venda. Então, é obrigatório o cartório já na apresentação do recibo, já vir deduzindo 50% de todos os emolumentos integrantes daquele título que foi apresentado. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua falando sobre direitos e deveres dos compradores de imóveis. O Judiciário em Evidência está de volta. O nosso entrevistado é o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará. O assunto é direito imobiliário. Desembargador, as regras são as mesmas para terrenos, casas, apartamentos, lotes e salas comerciais? Sim, obviamente que dependendo casa, apartamento e terrenos, os documentos para a efetivação de uma escritura pública são diferenciados, né? O terreno, por exemplo, as certidões são as normais, as comuns, e não precisa de certidão de averbação nem de CND, porque não existe edificação, terreno normalmente, né? Já de loteamento, de lote, obrigatoriamente tem que ser registrado o parcelamento do solo baseado no artigo 18 da Lei 6766. No caso de casas, apartamentos, lojas comerciais, o procedimento é praticamente o mesmo porque existe uma edificação que foi erguida ou por um construtor ou por uma pessoa física. Obrigatoriamente em todos tem que aprovar um projeto, porque vai sair um alvará de construção. Na finalização da construção, você tem que recolher o INSS da construção, tanto faz ser de casa, como loja, como apartamento. Você tem que, na contratação das pessoas que vão trabalhar, recolher o INSS para quando for no final da obra ser expedida a certidão negativa do INSS para fim de construção, certo? E esses procedimentos são praticamente os mesmos. E na alienação, para a escritura pública de compra e venda, é preciso que esses imóveis estejam averbados. Qual a diferença fundamental? Aquele que vai estar incorporado e os que não vão estar incorporados. Quando existe a obrigatoriedade da incorporação? Quando a construção for feita, o imóvel for alienado na planta, no começo da construção. Você terminou a construção,
e vai vender direto às unidades, é só averbar a conclusão do imóvel, do prédio, de apartamento, de salas ou de lojas, ou as casas, independente de incorporação. Mas você vai querer vender na planta, vai passar a ser obrigatório o arquivo no cartório de todos os documentos do artigo 32 da Lei 4.591. Em caso de condomínio, o que ocorre quando há atraso recorrente no pagamento da taxa? É uma questão também séria, né, de todos os condomínios no Brasil. Um bloco de apartamento com 19 apartamentos, por exemplo, basta que um apartamento atrase a cota do condomínio para furar todo o passivo e o ativo com relação à contabilidade do condomínio. Ou seja, já vai começar a atrasar as contas. A empresa que está administrando, a energia do rol, né, o gás e a água, e aí vai, né, todos aqueles custos normais que tem de qualquer condomínio. E essa questão é tratada também no Código Civil. As pessoas acham que não, por exemplo, para vender um apartamento, eu só vendo se o síndico me der uma declaração de quitação de que aquele apartamento está quites contra o condomínio. Se essa quitação não for apresentada no cartório de notas, o notário não pode finalizar a escritura. Se não vai finalizar a escritura jamais vai chegar a registro imobiliário. Aquele síndico que, porventura, libere um termo de quitação do condomínio, e o condômino estando inadimplente, aí ele vai responder pelo ato que ele praticar, porque o ato é responsabilidade objetiva, foi uma declaração falsa. Então pode sim qualquer condômino interessado entrar com ação contra ele pela declaração falsa que foi dada. E você deve perguntar, mas desembargador, será que isso ocorre e tem ações judiciais correndo nesse sentido? Tem. Porque às vezes as pessoas não sabem viver em condomínio, né, e acham que podem fazer no condomínio o que faziam quando moravam numa casa e não podem. Até questão mesmo de convivência. Se o imóvel for alugado, o locatário é também responsável por pagar a taxa de condomínio. Se ele atrasar, o proprietário pode ser responsabilizado? Pode, porque o que acontece? No momento de um contrato de locação, o proprietário assina uma declaração que o síndico manda junto com o locatário de que está alocando aquele imóvel para o fulano de tal e que ele se responsabilizará pelas débitos do imóvel, do apartamento, de acordo com o contrato. Geralmente, dívida do imóvel está incorporada à locação. O que é dívida de imóvel? No caso de apartamento, IPTU e taxa de condomínio. Isso é dívida de imóvel. Então já está incorporada, mas tem que constar numa cláusula específica dizendo isso aí. Senão, a obrigação é do proprietário. Qual é a segurança que o locador vai ter? Não, só fiscalizar. Se atrasar mais de 2 meses, vem cá. Está no contrato. Ou você vai, ou entra com a ação de revogação de contrato e retoma o imóvel. Para evitar o aumento da dívida, né? Para evitar o aumento da dívida. Desembargador, taxas extras para o melhoramento do imóvel devem ser obrigatoriamente pagas? E a quem cabe o ônus? Ao proprietário ou ao locatário? Aí vai depender de quê? O serviço que vai ser prestado, eles são úteis e necessários ou só são voluptuários? Os úteis e necessários, certo? Se não discorrer de forma diferente no contrato de locação, certo? A obrigatoriedade é do locatário. Se for omisso no contrato de locação, toda aquela construção ou benfeitoria, seja úteis ou necessária, se incorporam ao imóvel, certo? Aí no final de um contrato de locação, por exemplo, que o locador pede o imóvel e a pessoa, não, eu tenho o direito de preferência, eu quero adquirir o bem. Aí faz aquela negociação de oferecer valores, acerta, não acerta, aí não dá certo a venda do imóvel. Aí o locatário sai, na hora de sair ele vai querer indenização. Tem que saber se está previsto ou não no contrato de locação. No caso de voluptuário, jamais tem direito à indenização. O que seria esse voluptuário? Você aluga um terreno e você é comerciante e faz um galpão metálico, certo? E se você terminou a locação, você tira seu galpão metálico. Se não houver nenhum prejuízo para o imóvel onde estava erguido o galpão, não paga nenhuma indenização. Você pode levar para onde você quiser, como locatário do bem, né? Se existir edificação e acoplada a essa edificação, se fizer um galpão desse tipo, pode tirar da mesma forma e não tem indenização, contanto você não danifique a edificação existente no terreno. Ou seja, tudo tem que ser previsto em contrato. Hoje, qualquer corte de justiça do país,
nós estamos lutando muito para que fique prevalecendo o que está escrito nos contratos. O que é também essencial é que você, se não tem nenhum conhecimento, procure uma ajuda de uma pessoa que tenha um certo conhecimento da área, advogado ou mesmo corretor especializado, para que no futuro você não seja prejudicado. Eu conversei com o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho sobre direito imobiliário. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e fico à sua disposição. O Judiciário em Evidência termina aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.